Que a graça maravilhosa de Cristo seja conosco. A minha oração é que Deus continue abençoando tua vida e a cada integrante de tua família, em nome de Jesus. No vídeo anterior, nós especificamos alguns sinais que irão anteceder, segundo a Bíblia, o retorno de Jesus a este mundo. Eu quero hoje ainda adicionar outros sinais, segundo também a palavra de Deus. A vinda do homem da iniquidade, ou como Paulo especifica, o filho da perdição, é um sinal. Em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos 3 a 10, eu quero ler para você. Diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da iniquidade para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eu quero ainda ler com vocês outro texto que está nessa mesma linha, 1 João 2,18. Filhinhos, é já a última hora, e como antes digo, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque onde conhecemos que é já a última hora. Então já estamos realmente na última hora. Mas eu queria voltar ao texto de 2 Tessalonicenses 2, especificamente o 3, nos chamou duas coisas a atenção. A primeira: ninguém de maneira alguma vos engane. Vejam, irmãos, amigos, a advertência de Paulo, para não sermos enganados, porque há essa possibilidade, não é? Há muita coisa apresentada, muitos meios para desviar nossa atenção. Então, que estejamos alertas, nos atendo à palavra de Deus. Mas aqui também ele fala: porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, aí sim, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, antes da manifestação do filho do pecado, do homem do pecado e do filho da perdição, o que é que ocorrerá? A apostasia da fé. Antes disso, antes de ser revelado de uma forma explícita, não é? Esse filho do pecado, haverá apostasia da fé. Eu quero ler com você 1 Timóteo, onde nos fala o seguinte, no capítulo 4, versículos de 1, eu vou ler até o versículo 2 apenas, 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens
porque falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Observem que muitos apostatarão da fé, ou seja, se desviarão da fé. Muita gente já se desviou da fé. Estamos realmente nos últimos tempos. Uma gama de pessoas, muita gente mesmo, que louvava, orava, participava ativamente do reino. Houve possivelmente muitas dificuldades, não é, uma gama de dificuldades, e realmente muitos não perseveraram. Mas aqui também ele fala sobre dando ouvidos a espíritos enganadores. Então tem muitos espíritos enganadores. O mundo espiritual da iniquidade e do mal. Tem muitas setas inflamadas, não é? E aqui diz, ó, e há doutrinas de demônios, muitos dizendo que Jesus não é o Cristo, o Senhor, que não é Deus, falando que o Espírito Santo não é Deus. Mas a Bíblia afirma que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, que não existe anjos, e precisamos crer no que a palavra diz. Lá em Jeremias capítulo 1, versículo 12, Deus fala ao profeta, na parte B, eu velo sobre minha palavra para cumprir, ou seja, eu estou acordado para cumprir a minha palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, é a fonte de toda a verdade, e nos revela e nos mostra aqui. Mas precisamos orar para que muitos que estejam nesse momento afastados possam retornar ao aprisco, à casa do Senhor, ter aquele primeiro amor, aquele desejo de adorar, de louvar, de ler a palavra, de orar, não é? Participar até de vigílias como antes faziam. Mas uma coisa é certa, que a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Isso é uma verdade, está aqui na minha Bíblia, e certamente está em sua Bíblia. Mas outra coisa, outro sinal é a salvação de Israel. Paulo fala do fato de que muitos judeus, eles não creram no Messias, em Jesus como o Salvador. Mas haverá um ponto no futuro que muitos irão crer, irão receber Jesus como seu Salvador e Senhor. Em Romanos capítulo 11, versículo 12, os versículos 25 e 26 especificam exatamente isso. E o outro sinal que eu quero aqui, de acordo com a palavra, apresentar, é a extrema corrupção nos últimos tempos. Isso está de forma escancarada, né? Porque a corrupção está como que generalizada. Corrupção no setor público, privado, em tudo que é lugar. O amor ao dinheiro, né? Paulo diz, é a raiz de todas as espécies de males e tantas outras coisas, pessoas se corrompendo. E essa corrupção aqui tem muito a ver, por exemplo, com o que Cristo disse no sermão profético em Mateus capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então estamos realmente nos últimos tempos, não é? Muita corrupção, muita coisa errada. Em Lucas 21, versículo 28, Jesus disse, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É tempo de despertar. É tempo de erguer a cabeça.
Nosso olhar deve estar focado no alto, em Cristo, porque o tempo está próximo. Se você não tem olhado para o alto, por conta das circunstâncias da vida, mas Deus te ama e Ele quer sempre o melhor para a tua vida. Saiba de uma coisa, amigo, Jesus está às portas. Ele breve virá. Deus te abençoe.